Boa noite, minha gente. Segundou na América Latina. Hoje, o nosso último episódio da primeira temporada. Nós iniciamos o podcast com o pé direito e estamos fechando também com chave de ouro e com o pé direito, porque eu estou recebendo hoje o Dr. Richard Serrano, delegado de polícia, que vai falar sobre a violência doméstica, né, doutor? O aumento do feminicídio, de casos de violência contra mulheres, que é um assunto extremamente importante e relevante, né, atualmente, nos dias de hoje. Boa noite, Michele. Boa noite aos seus telespectadores, ouvintes, seguidores e todos mais que estão te acompanhando. Muito obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui contigo, participar do teu programa integralmente, que eu adorei o nome, inclusive, tá? Foi muito bonito. Quando eu te perguntei no início lá do nosso bate-papo o que significava, né? Aí eu fiquei pensando, eu fui ver, falei, pô, uma sacada genial. Muito obrigado por estar aqui contigo. Vamos tratar de um assunto hoje muito sério, muito difícil, muito espinhoso e de muito preconceito. Muitos tabus, inclusive, rodeiam este assunto. Poucas pessoas têm coragem de falar com clareza, com transparência. E olhando para você, mulher, estamos aqui hoje para deixar claro para você que a Polícia Civil está à sua disposição. Temos todo o aparato necessário para a orientação, para a proteção, para tudo aquilo que for preciso para que você se sinta valorizada e não viva no menosprezo. Muito legal, doutor. Obrigada, primeiramente, antes de nós começarmos. Muito obrigada por ter aceito o convite, por estar aqui. Realmente é um assunto muito delicado, que nós vemos hoje, todos os dias, né? O aumento de casos de violência contra a mulher, feminicídio. E para quem está nos assistindo, como que vamos começar da caracterização. O que caracteriza a violência doméstica? Olha, Michele, a violência doméstica é tão ampla. Primeiro, vou pedir desculpa, a minha voz não está tão boa, por quê? Dias de frio, um verão úmido, muita chuva, Aqui e eu trabalhei... Tá uma loucura, né? Eu trabalhei várias madrugadas, inclusive esta madrugada até altas horas, em operações policiais por toda a região, então, desculpe pela voz. Imagina. A taquara rachou. Mas vamos lá. A violência doméstica é muito ampla. Às vezes, onde você está inserido, no teu convívio social e familiar, você acha normal alguns comportamentos e você não entende que você está sendo vítima. Ou se você entende, mas na condição de mulher, você acaba não querendo exteriorizar o que está sofrendo. E a mulher, quando se cala, ela interioriza este problema, muitas vezes somatiza este problema, transforma este problema que no começo pode ser pequeno, em algo muito sério, muito grave. E que o resultado que às vezes é um comportamento que você acaba aceitando, pode resultar na tua própria morte. Então, falar dessa caracterização é uma análise individual de cada caso. Mas, contextualizando e exemplificando, nós temos a violência psicológica, que pode ser o início. Sim. E pode resultar o fim disso tudo no feminicídio. É muito longo esse processo, mas é muito tênue, porque o que pode começar com uma violência psicológica pode partir diretamente no resultado morte. E nem sempre aquilo que começa com uma agressão física, obrigatoriamente, vai resultar numa morte. Numa discussão familiar, às vezes, é tão áspero e a resposta pode ser tão bruta, conforme a pressão que você sentiu, que você pode reagir, e cada um reage de maneira diversa da outra. Você pode reagir de maneira bruta, extrapolar, e aquele agressor psicológico que estava te pressionando por algum motivo, pode se defender de uma maneira muito mais violenta
que possa resultar numa morte. Olha como é difícil, a gente fica numa onda, num balanço do mar. Então, não existe uma escalada natural. Existem momentos. Mas a pressão psicológica, invariavelmente, é o start. Começa ali na pressão psicológica. Normalmente, começa. Porque o homem, ele naturalmente, ele se manifesta em relação, ou se comporta em relação às pessoas do seu convívio social, familiar, como possuidor daquilo, como dono daquilo. E a primeira coisa que nós ouvimos no nosso dia a dia é como nós somos apresentados. Esta é a minha mulher. Aquela sensação de, o domínio, da posse, né? É minha. Exatamente. Esta é a minha mulher. E nós estamos acostumados a isso. Ou quantas pessoas você já viu e ouviu apresentando o seu cônjuge, o seu companheiro, o seu namorado, o seu filho, o teu pai, a tua mãe, o teu enteado, o teu afilhado. Por que eu estou falando de tantos adjetivos familiares? Porque tudo isto está inserido no contexto de sociedade familiar, de família extensiva, que vai ser absorvido e abraçado nos casos de violência doméstica. Então, a pergunta que eu te faço, na verdade você deveria me fazer, é: quantas vezes você ouviu alguém se manifestar em relação a estes entes de maneira diversa do que este é meu? Não, todo mundo fala, né? Exatamente. É natural. Meu filho, meu marido, meu primo, é meu, né? É. E você acha, então, diante desse preâmbulo de sociedade familiar extensiva, que a violência doméstica abraça ou abarca somente a esposa? Ou nós temos também os filhos, os enteados, os afilhados, os pais que moram juntos? E quer ver mais? Uma coisa que ninguém sabe mais, que é abraçada pela proteção de família extensiva nos casos de violência doméstica. Aquelas pessoas que você recebeu na tua casa de maneira definitiva ou temporária e convive socialmente como se fosse um parente, como se fosse alguém, e que é, por isso você normalmente o recebeu em casa, uma pessoa especial, que você nutre por ela algo. O carinho, né? Exato. Então, se eu receber na minha casa uma pessoa que pode ser nada ou tudo, ela também pode ser vítima do meu comportamento e, por isso, protegida sobre os casos de violência doméstica. Ela pode não ser nada, mas ela pode ser tudo, dependendo do meu comportamento, dependendo de como que eu vou reagir diante da ação dela mesmo. Porque uma coisa, isso é importante dizer também, é que nós vamos nos acostumando com o convívio da nossa família, da nossa sociedade familiar. Eu sei como minha filha se comporta, com 11 anos. Eu sei como minha mãe, aos 86 anos, se comporta. Eu sei como a minha esposa se comporta. Eu sei, inclusive, como a minha auxiliar doméstica, a minha secretária do lar, olha o meu termo, a minha. É minha. Ela é minha amada, que está comigo há 20 anos, apoiando a minha família. Há 20 anos. Então, ela é o quê? Ela é membro da minha família. E eu sei como todas essas pessoas se comportam na minha sociedade familiar. Eu sou deles e eles são meus. Seus. Então, este convívio tem que ser muito harmonioso e de respeito. Eu sei que se eu falar de determinada maneira algum assunto com a minha filha, vai ter reação. Eu já estou a educando para ter um comportamento de reação defensiva. Isso é importante dizer. Nós temos que preparar os nossos filhos. Exatamente. Eles vão sair debaixo das asas do papai e da mamãe.
Eu sei como eu posso falar com a minha esposa. Inclusive, sei muito bem como eu devo me calar. Quando eu devo me calar e por que eu devo me calar. Porque eu sei da necessidade dela de falar algumas coisas. Isso é um respeito de integração social, da sociedade familiar. Eu sei quando a minha auxiliar, minha secretária doméstica, está com um problema familiar dela, e ela precisa de um apoio. E eu já entendo o problema dela. Assim como eu entendo o da minha mãe idosa. E eu vou lá brigo com a minha mãe. Desculpa, mãe. Às vezes eu vou lá e brigo com a minha mãe. Porque essas velhas são teimosas. São. Os velhinhos são teimosos, né? A gente estava conversando sobre até a questão dos golpes, né? Então, a gente tem que sempre estar ali nos velhinhos, nas velhinhas. Você falou em golpe, né? Quem não sabe, eu gravo muitos vídeos. Muitos vídeos. É porque ele faz muitos vídeos no Instagram falando sobre golpes, né? Geralmente golpes, né? E hoje nós temos aí os golpes que estão atingindo muito os idosos, né? A inteligência artificial veio com tudo, transformando vozes, imagens e situações. Os idosos não têm muita habilidade com esse equipamento, né? Eu vejo meu pai de 90 anos, tem o telefone celular dele. Ele fica lá, deixa eu ver aqui o jogo, deixa eu ver. Eles acreditam em tudo, né? Que aparece. Tudo. Então, eu falo assim, né? Que eles vão clicando em tudo. Vão. Aí o telefone fica super sobrecarregado, cheio de problema, a gente vai lá, limpa tudo. Eu tenho um irmão meu o Rinaldo, que gosta muito de tecnologia, vai lá, pega e mexe, limpa tudo. Daqui a pouco, minha mãe reclama. Nossa, o telefone está lento. Vai lá ver. Mãe, a senhora baixou um monte de coisa aqui. Limpa tudo. Então, eu gravo bastante vídeos de segurança, golpes virtuais, atendimento de telefone, como se comportar, como não atender, enfim. Aí quem quiser seguir lá. Dr. Richard Serrano. Não, @delegado Richard Serrano. É isso. No Instagram. Doutor, e como que a gente pode perceber a questão do... Tem sinais de alerta? Quando que a mulher ela tem que se preocupar? Tem alguma movimentação estranha, essa pessoa... Porque quando a gente começa um relacionamento, tudo é mil maravilhas, né? É o conto de fadas perfeito. Exatamente. Você já viu algum conto de fadas acabar de maneira boa? Normalmente acaba. Todos, né? Só que... Então, mas e no percurso? Pois é. A Branca de Neve foi morta, envenenada, aí o príncipe encantado apareceu. Não é isso? Sim. A Cinderela. Então, a mulher se coloca numa condição desta princesa. Que o homem vem para salvá-la. Para salvá-la, né? para protegê-la. Mas o importante desse sinal, que você quer saber, é o olhar. O olhar, este meu olhar penetrante dentro dos teus olhos, lendo a dilatação da pupila, eu sei que eu estou te dominando ou não. Sim. Se eu falar coisas para você, cada vez mais próximas, olhando fixamente nos teus olhos, como estou olhando agora, sem piscar, falando coisas, e você já se apaixonou por mim. Os teus olhos já lacrimejaram, você piscou várias vezes, eu estou vendo a tua pupila dilatar. Eu não pisquei em nenhum momento. Eu não pisquei. Eu estou filmando você. Eu estou observando os seus lábios. A tua cabeça inclinou. Você está concordando com tudo que eu falo. Eu ainda nem disse que te amo. Exatamente. Isto, agora eu vou piscar. Este é o comportamento. O homem começa com um olhar penetrante. Ele vai seduzindo. Eu arrepiei agora. Porque ele vai adentrar na tua alma. Ele vai ler o teu pensamento. Você vai dizer para ele todos os teus problemas. Ele vai falar para você que ele é a solução da tua vida. Aí começa. Você se expôs. E nesses tempos de relacionamentos, de altos e baixos, e que todo mundo troca de todo mundo, como os trocados de roupa. Sim. Descartável, Todo né? mundo se ama. Todo mundo. Se conhece. Já tá amando, se ama, já cá, mora junto, exato. tem filho, briga entre tapas e beijos.
Só sobrou ódio e, no final, o desejo de viver bem longe. Então, a música Entre Lábios e Beijos? Tem a do... Leandro Leonardo? Leandro Leonardo, é. Leandro Leonardo. Leonardo. Isso é da década de 80, 90. Ah, mas eu tô aí. Então, começa com um olhar da leitura do teu comportamento, de entender as tuas fragilidades, Sim. da tua aceitação. Se hoje eu fizesse um convite a você, e se eu fosse um homem solteiro, sou casado, bem casado, com uma delegada de polícia, doutora Cássia. Olha, pelo amor de Deus, hein, doutora Cássia? Só uma... Percebeu como quem domina as palavras, o comportamento, o olhar, conquista? E você caiu no meu conto do Príncipe Encantado. Sim. Eu estou enganado? Eu estou olhando... Não, calma, eu estou olhando aqui pela admiração de ter uma autoridade, um delegado, né? Mas as pessoas falam que eu ia falar o quê aqui, outra coisa? Eu estou contando como uma coisa acontece. São mais de 2 décadas trabalhando como delegado de polícia. Hoje, praticamente 70% do meu trabalho é esclarecendo violência doméstica. Sim. 70%. É um volume muito grande. Essa experiência adquirida ao longo de décadas de sofrimento, porque eu sofro junto, muitas vezes, eu não tenho vergonha de falar, eu choro de dó, tenho pena do que acontece. Eu fui delegado de polícia eu atendi o primeiro feminicídio do estado de São Paulo, 2015. O primeiro feminicídio do estado de São Paulo caiu no meu colo. O senhor trabalhava aqui em Bauru ou atuava em São Paulo? Eu trabalhava na cidade de Pederneiras, eu estava respondendo um sobreaviso na cidade de Macatuba, onde eu sou delegado titular hoje, por escolha. Sim. Adoro Macatuba, um abraço às mulheres de Macatuba, vou divulgar o seu programa lá. E uma jovem foi morta pelo companheiro. Em março de 2015. Primeiro feminicídio. A lei entrou em vigor... Não foi aquela que estava saindo da academia? Não. Não. Isso daí foi depois. Um baque. Para mim foi um choque de realidade. Apesar da minha longa experiência como delegado de polícia já de São Paulo, anos e uma série de coisas, eu nunca tinha visto uma mulher ser vítima de homicídio até então. E depois feminicídio, como foi tipificado. E já atendi outros também, aqui em Bauru, inclusive. E brutalmente são os casos. O que choca é a maneira brutal como o crime acontece contra a mulher. Então, este olhar, Michele, ele é o start. Por que eu falo isso olhando nos teus olhos novamente? Porque esse encantamento, desse primeiro contato, ele tem que acabar. Ele tem que acabar. Ao chegar na tua casa, mulher, se tiver essa experiência, e pode ser com mulheres jovens ou mulheres maduras, o teu programa eu sei que é 30 mais. 30 mais. Eu sei que acontece em todas as idades. Ou a mulher madura sofreu num relacionamento, ou ela é solteira, não teve um relacionamento com uma grande experiência, ou ela foi casada e teve um sofrimento no relacionamento. Sim. Ou ela é uma viúva e teve um relacionamento autoritário. E ela quer se libertar dessas amarras de tantos anos ou de situações de sofrimento. E ela fecha os olhos para a realidade. Este gesto, muito demonstrado no Espiritismo pelo Chico Xavier, de reflexão. É isso que eu falo para todo mundo. Legal, saí, conheci, puto, o cara é legal. E o homem também deve fazer isso. A mulher é legal. Mas depois do banho. E do travesseiro. Essa, né,
que o senhor trouxe aqui, a questão do ai, olhar, ai, tá encantada. Tem homens também que confundem as coisas, né? Talvez seja, Tem homem que, infelizmente, que ele avança o sinal. entendeu? Antes do sinal abrir, É, ele tá ali, o pé no breque, no freio, o pé na embreagem, mas o calcanhar já está no acelerador. Ele está olhando o vermelho dele, o amarelo do lado, mas ele quer avançar o sinal. Este é um comportamento errado. E a mulher tem que ser ensinada e educada para frear esse sistema exatamente. de avanço. É isso que nós temos sempre em palestras, em escolas, falado claramente para meninas. E eu falo em escolas, em eventos para meninas. Molecada, sai da sala. Senta todo mundo no chão aqui, vamos bater papo, eu falo. De violência sexual, de abuso sexual, de avanço sexual. Antes que comece, eu falo. Vou te falar um dado agora que você vai ficar estarrecedora. Sim. Um dado. A violência sexual contra crianças e adolescentes, ela tem uma faixa, um pico de idade. Com meninos, 10 anos. Dificilmente vai acontecer depois dos 10 anos. Mas com meninas, 13 anos. E às vezes nós temos uma consequência muito grave aos 13 anos, que se chama o quê? Gravidez. Às vezes acontece, a menina violentada fica com medo, não fala, Ela não fala. Porque a mulher... ela muda o comportamento, às vezes é as- perceptível na escola. Todas as mulheres que eu converso, que já sofreram abuso sexual, se sentem envergonhadas. Porque Elas tem se como sentem culpadas. Exatamente, Isso. culpadas. Porque, voltando, ai, será que eu dei algum sinal que a pessoa achou que Eu ela dei podia bobeira? avançar, O entendeu? termo correto é eu dei bobeira? Dei bobeira? Vamos falar linguajar. Não é? Não, Eu dei bobeira? Não. O cara mudou a marcha do carro ali e já passou a mão no meu joelho. Dá-lhe um tapão na orelha. E fala, tira a mão daqui, ô malandro. A não ser que você esteja numa condição Sim. de encantamento tal que não enxergou esses sinais. Vou trazer um dado para você aqui. Olha que absurdo. Nós temos vários dados para transmitir e temos que falar, principalmente para as mulheres 30 a mais, porque tem filhas. Em Bauru, no ano de 2024, nós tivemos 170 casos de estupro. Bauru, 170 casos de estupro em No ano de 2024. 2024? É bastante. Só em 2024? 29 casos contra adultas. Pouco, né? 141 41. casos contra vulneráveis. Vamos falar o que é isso depois. Olha, em 2025, 180 casos. Você fala, ó, aumentou um número, um percentual de 5%, 6%. 170 para 180. Mas o salto de 29 para 38 casos contra mulheres adultas. Enquanto, não, desculpa, 38 casos 38 contra vulneráveis, né? E 142 contra adultas. Olha como, desculpa, falei, vou inverter aqui o número, porque a gente não pode errar no número. Dados. Adultas, 29 para 38. Aqui houve um erro de digitação mesmo. Ah, tá. Adultas, 29 para 38. Então, houve um aumento significativo. Vulneráveis, 141 para 142. Um caso a mais. Este um caso a mais já pode trazer assim, uma consequência irreparável. Por quê? A vítima vulnerável é aquela menor de 14 anos ou aquela que não tem aquela maturidade suficiente nas questões sexuais. Você pode pegar uma pessoa simples, de 16 anos, com pouca instrução. Independe da classe social? Mesmo Depende. adolescente, independe da classe social. Depende. Mas você pode observar, então, a maturidade. Você pode pegar uma menina, por exemplo, ou um menino.
até porque ele abarca aqui, que não tem a maturidade sexual, Sim. porque ele mora numa comunidade rurícola, por exemplo, os pais são fechados, comunidades que não têm uma abertura de comunicação. Então você vê, nossa, desculpa a expressão, não é isso. Aquele menino é caipira, aquela menininha é caipira. Ou não existe isso? Existe. Existe. Vamos falar o português claro? Existe. Nós temos que falar aqui o português claro. Mães, pais, se comuniquem com os teus filhos de maneira clara. O que você não disser, eles vão buscar na internet. A internet às vezes mostra coisa errada. A informação que você pode passar com o teu conhecimento, com a tua experiência, com a tua vivência, é muito melhor. Nós aprendemos com as experiências e vivências do nosso dia a dia. Eu não vou colocar o dedo aqui nessa panela com água quente, porque eu sei que vai queimar. Mas você vira as costas, ele vai, será que está morna? Queima o dedo. É uma experiência que você tem que demonstrar, porque você já queimou o seu dedo aqui, eu vou queimar o meu dedo aqui. Fala para o teu filho, você vai queimar o teu dedo aqui, você vai se machucar, se não for fisicamente e psicologicamente. E aí nós temos essas menores de 14 anos, são os vulneráveis, Sim. legalmente dizendo, pessoas que não têm a maturidade suficiente para entender essa questão da conotação sexual, pessoas com uma enfermidade ou deficiência mental. Acontece muito, gente. Aí eu tenho vontade, não posso, de quebrar o cara no pau. Não posso. Eu não ponho a mão. Eu não ponho a mão. Não dá. Porque aí eu viro um criminoso. Eu não sou justiceiro. Sou delegado de polícia. Eu aplico a lei nele, sem dó, com fé e coragem. O máximo que eu puder. E a pessoa que não tem capacidade de oferecer resistência. Aí eu escancarei. Se eu te embriagar, você não tem capacidade de oferecer resistência. Eu vou mudar a marcha, vou passar a mão no teu joelho. Vou falar gracejos. Vou tentar te beijar à força. Porque a mulher, quando ela... A resistência fica suprimida. Então, e aí momento acontece que muito. A pessoa ali, o cara, o homem, ele se aproveita. Abusa. Será que eu estou falando besteira ou nenhuma mulher já foi agarrada e tentada a beijar à força? Acredito que em baladas, né? Principalmente, na noite, acontece bastante. É difícil, gente. Então, uma das coisas que eu prego também, que eu acredito... infelizmente é impossível, que as mulheres, as pessoas que têm menos capacidade de resistência, né? E as mulheres, as jovens, elas deveriam ser treinadas com luta marcial. Com pequenos golpes para quebrar a cara dos caras. Eu já estou matriculando. Estou me matriculando já. Sabe uma defesa muito boa? Quero fazer Muay Thai. Krav Maga. Quer ver uma defesa muito boa? Desse tamanhozinho assim, fino, tá? Espessura do teu cabelo. Alfinete. Alfinete de roupa. Alfinete de roupa, de costura. O malandro encostou, você, pum, cutuca, ele não volta mais. O cara te abraçou, você, pum, cutuca, não volta mais. Em ônibus acontece muito isso. Em metrô acontece muito isso. Em aglomerações de pessoas acontece muito isso. Isso o quê? De o homem agarrar por trás. De o homem querer acontece mesmo, dançando, eu já passei encostando. por isso. Então, este comportamento desses indivíduos tem que ser coibidos de maneira correta. Você não vai virar de um homem que te encosta por trás, você não vai virar e dar uma cotovelada no nariz dele, dá vontade. Doutor, sinceramente, com a minha personalidade, eu faço. Então, mas você pode ter uma reação agressiva de tal maneira que pode desencadear uma ação repulsiva dele, mais violenta, que pode resultar numa tragédia. Então, se eu estou numa condição de costas e algo acontece aqui, mulher, se vire, olho no olho, e diga claramente para ele, se não parar, eu grito. E se eu gritar ladrão ou estuprador, você vai tomar um couro aqui dentro.
o povo vai se rebelar e vão te massacrar. É a primeira informação e o conhecimento que nós temos que transmitir aos nossos filhos. Pode ter a idade que for. Olho no olho. E se você não conseguir falar nada, grita por socorro. Você vai chamar atenção. E vai impedir que algo mais grave aconteça. Exatamente. E nós temos que proteger muito, 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 muito as mulheres deste tipo de comportamento da violência sexual. Você fala, o feminicídio é trágico. Nós tivemos 2 em 23, 0 casos em Bauru. Em 24, 2 casos em Bauru. E em 25, 2 casos em Bauru no último mês, dezembro. Porque a gente trabalha com estatística, a gente trabalha com denúncias. As equipes da DDM vão a campo. Qual que é a importância da denúncia, doutor? Porque tem muitas mulheres que falam, eu não vou denunciar porque não acontece nada. Quais as consequências da denúncia? Pois aí que está. Essa falsa ideia de que não acontece nada. É importante nós deixarmos claro aqui os canais de comunicação que nós temos. São vários canais de segurança que nós temos. A mulher, se ela se omitir, se ela se calar, a escalada de violência contra ela vai ser cada vez maior. Não só contra a mulher, pode ser contra uma jovem da família, pode ser contra uma idosa da família, pode ser contra a empregada ou a assistente do lar da família, pode ser contra a sua amiga acolhida na tua casa. Olha a família extensiva, mesmo que momentaneamente. Se você estiver numa situação de emergência, mas emergência mesmo, de perigo, 190, Polícia Militar, quando atende e você fala que é violência doméstica, as forças policiais são deslocadas imediatamente o mais rápido possível. É uma política de Estado. Nós temos que proteger as mulheres, nós temos que proteger as vítimas de violência doméstica. E nós temos números, nós temos controle. Se eu estou no plantão policial em Bauru e chega lá um chamado pela delegacia eletrônica, imediatamente o nosso centro de comunicações me transmite via e-mail, me liga por telefone, eu vejo, entro por telefone em contato com a vítima. Se a vítima já não atende, eu já ligo para a Polícia Militar. Eles já estão recebendo também a informação. Uma viatura vai em deslocamento. Se precisar, eu vou em deslocamento com a minha equipe da Polícia Civil. E acontece. Falou violência doméstica, nós temos que parar tudo para evitar que uma vítima de uma ameaça, às vezes, não sofra consequências graves. Morte, né? Então, os canais de comunicação. Nós temos a nossa delegacia eletrônica. Depois você coloca aí. Sim. É só entrar no Google, delegacia eletrônica. Vai abrir uma página da delegacia eletrônica e é muito rápido. Em 8 passo a passo. Dia, hora, local, endereço, telefone de contato. O que está acontecendo rapidamente, pedindo socorro. Chega num centro de comunicação em São Paulo, que dispara imediatamente para o lugar mais próximo, e aí tudo acontece. Eu tenho uma amiga minha que há 2 semanas, mais ou menos, me pediu uma orientação, porque ela estava sofrendo violência psicológica do ex. Ela procurou a DPM, e aí... DDM. A DDM, né? Delegacia de Defesa da Mulher. Tá. Isso. Ó, detalhe, Bauru, nós temos uma Delegacia de Defesa da Mulher. Já tem, há 24 horas que está anos, atendendo agora, temos né? um plantão 24 horas, né? Bom, importante dizer que a Delegacia de Defesa da Mulher, ela foi implementada em 6 de agosto de 1985, comemorou no último agosto de 25, 40 anos, tá? Nós temos a DDM aqui também, já na década de 80, nós temos 142 delegacias de defesa da mulher no estado de São Paulo, entre capital, interior, 142. Nós temos os plantões da Delegacia de Defesa da Mulher aberto 24 horas. Nós temos, onde não tem Delegacia de Defesa da Mulher aberta 24 horas, nós temos
as salas lilás. É uma sala preparada, onde a mulher vítima é recepcionada na delegacia de polícia. Ela fica numa sala sozinha, olhando para um monitor com equipamento de vídeo, de áudio, sendo atendida online por São Paulo, pelo nosso departamento em São Paulo, e ali ela recebe toda a orientação, e inclusive é registrado o boletim de ocorrência online para ela, é solicitado as medidas protetivas de urgência, é ajuizado de São Paulo para onde for, qualquer cidade do estado de São Paulo, para as comarcas daquela localidade. A delegada de São Paulo, que estiver no plantão da Delegacia de Defesa da Mulher online, atendente da sala lilás, ela toma todas as providências. O depoimento da mulher vítima é feito por vídeo, fica tudo documentado, tudo hoje sobe por vídeo no sistema da Polícia Civil, tudo isso é apresentado no Poder Judiciário por vídeo, e eu adoro o sistema de vídeo, porque ele demonstra uma clareza da situação da mulher vítima. Deixa eu só... Então, nós temos vários canais. E o que nós pedimos sempre, não se calem. Sim. Não é quem cala consente, quem cala sofre. Sofre. Só voltando, né, na questão da minha amiga que teve a violência psicológica sofrida pelo ex e foi até a delegacia da mulher. E aí, como violência psicológica, ela me relatou que eles pediram um laudo psiquiátrico. E depois eu passei ela para uma advogada, né, conhecida minha, e aí eu também desconhecia isso, porque na minha época ali eu não lembro de ter... Não, pedir laudo psiquiátrico... eu não entendi que ele está abalado psicologicamente. Olha, o que nós temos na Delegacia de Defesa da Mulher é o atendimento do nosso plantão policial. Tem sempre uma mulher lá, né? E tem sempre um policial, um homem também, do sexo masculino, porque às vezes é necessário usar a força física contra um preso violento, e você precisa colocar ele numa algema, precisa colocar ele numa cela, ele está sendo preso. Então, não é a mulher que faz isso. As nossas investigadoras fazem também. Mas você tem que colocar ele num lugar reservado, tem que dar uma geral nele. Nós chamamos de pelado, viu? Para passar bem vergonha. Ele tem que ficar de cueca só, para ver se não tem nada escondido nas vestes. Né? Ele toma uma geral caprichada. Então, eu não vou expor a minha policial a este ridículo, mas se for necessário, as minhas policiais do sexo feminino fazem. A minha esposa, a delegada de polícia, já fez várias vezes. Eu não posso pôr a mão numa mulher, mas uma mulher pode pôr a mão num homem. E não há preconceito nenhum nisso. Então, as nossas policiais são preparadas para isso. Mas, em alguns atendimentos, há uma observação, assim, dependendo do comportamento da mulher. A mulher, infelizmente, eu preciso dizer isso com você com toda clareza, às vezes exagera em algumas condições. E eu tenho visto, inclusive, algumas decisões judiciais que estão determinando instauração de inquérito policial contra mulheres que falsearam. E aí vem um problema muito grave, que vira a denunciação caluniosa, que é um crime gravíssimo, punido com pena de 5 a 8 anos de reclusão, por dar motivo à instauração, o início de investigação contra alguém que você sabe que é falso. Então, a gente protege, mas também orienta. Cuidado com o que você fala. Conte a verdade, não invente. Por isso que eu adoro a oitiva feita em gravação audiovisual. Porque a minha experiência, a experiência dos nossos delegados e delegadas, quando eu olho para você... É o comportamento. Eu leio o seu corpo. Você fala. Eu te pergunto, se você olhar para cá, é uma coisa. Se você levantar, olhar é outra. Olhar para esquerda, você está querendo lembrar de alguma coisa. Se você se fecha, é outro. Nós temos esta experiência. Aí a gente orienta, sem certeza? Foi assim mesmo? A gente dá oportunidade para que a verdade venha à tona. De histórias mal contadas e de mentiras nós estamos cheios. E eu, como delegado de polícia, como autoridade policial, e todos, nós temos que apurar a verdade e buscar a proteção integral, a mais eficiente possível,
E como que eu vou defender uma vítima se eu não acredito nela? Se eu leio que ela está mentindo, e não raras vezes eu percebo que está aumentando, que ela quer uma vingança contra o companheiro, por exemplo. Não estou tirando a culpa dos companheiros violentos, opressores, ameaçadores, perseguidores, mas a justiça tem que ser feita. Tem produções de filmes, séries, até novelas que retratam isso, né? Exatamente. A vingança. Ah, ele não fez isso, eu tô com ciúme, terminei, ele já está com outra. Exatamente. Eu vou falar que abusou de mim. Eu já vi casos de relacionamentos que se findam e em poucos dias e meses a mulher está com outro, e morando com outro, construindo nova família, nada contra. Nada contra. Você tem a liberdade de fazer isso. Isso acontece com homens? Menos. Eu vejo homem que se entristece, se revolta, toma umas cachaça, fica bravo, se enfurece, passa, aí depois ele vai lá, se relaciona esporadicamente com uma mulher ou com outra, tal. Mas eu vejo muita mulher que sai de um relacionamento possessivo e embarca noutra barca. E essa barca é furada. Ela não se curou. Ela não aprendeu a se defender. E o ciclo comportamento se repetitivo, né? Porque ela tem que se curar. É. Enquanto ela não se cura, ela sempre vai... Eu tenho visto isso. Aí o ex-marido, que é pai daquelas crianças que tiveram em conjunto, está vendo que a mulher está eventualmente utilizando os filhos contra. Se você não pagar a pensão, te põe na cadeia. Ah, você vai começar a me encher o saco? Desculpa falar a expressão correta. Vou pedir um protetivo para você, vou te ferrar. Aí o cara recebe a intimação lá do oficial de justiça, com a protetiva que ele não pode se aproximar das crianças e nem dela. Que revolta cria isso no homem? Não estou defendendo, mas cria uma revolta muito grande. O senhor tocou no assunto medida protetiva, né? Exato. Quais são as medidas protetivas e elas realmente são eficazes? Eu falo que a medida protetiva, elas são várias, são amplas e são de acordo com a sua necessidade. Eu não posso, usar uma outra analogia, dar um tiro de canhão numa formiga. E não posso dar um tiro de espingarda de pressão no elefante. Então, a medida protetiva, ela tem que ser eficiente. Ela tem que ser um remédio eficiente e temporário. Nenhum remédio é para a vida toda. Nesse aspecto. Não estou dizendo das questões de doenças graves. Neste aspecto. Então, não posso ter uma medida protetiva que vai se convalidando, como eu tenho visto, de 3 meses, 6 meses, de ano em ano. Eu tenho um caso em Macatuba, que a protetiva está indo para 2 anos. O indivíduo fala e afirma e reafirma: eu nunca fiz nada contra essa mulher. Ele ficou impedido de ver filhos 6 meses. Ela fez uma protetiva porque ela começou a se relacionar com outro homem e o homem tinha ciúmes, obrigou ela a fazer a protetiva. Ela já fez protetiva contra esse outro homem, mas contra o primeiro não cessa. E cria uma revolta muito grande. Eu não fiz nada para merecer isso, ele fala. Então a protetiva ela tem que ser de acordo com a tua necessidade, mulher. A necessidade da mulher ou daquela pessoa. Uhum. Pode ser o afastamento do lar, o que eu normalmente. Não, você é tirado do lar e colocado numa condição apartada. Normalmente vem em conjunto com a proibição de se aproximar da mulher. Você, agora com a protetiva, sai de casa e não pode se aproximar dela por 200 metros, por exemplo. Não pode manter contato por WhatsApp, por ligação, por nenhum meio de comunicação. Mas aí, nós esbarramos num outro problema. Às vezes tem filho. Como que você se comunica com a mãe que está com os filhos? Por uma interposta pessoa? Como que você pega essas crianças para visitar? Como que você auxilia numa orientação? Numa educação? Olha como é complexo isso. Aí o homem chega lá e mostra: doutor,
É tudo isso mesmo? Tudo isso? Eu falo, contrate um advogado, ou procure um advogado público na defensoria, ingresse em juízo, demonstre não haver a necessidade de tudo isso, mas a injeção vai ser dosada. É que Se não é uma bezetacil dolorida, que seja uma outra, mas que surta o efeito necessário para que se busque o quê? A protetiva só tem um único objetivo. Você sabe qual é? não. A pacificação social. Aquilo que pessoas adultas não conseguem resolver, olho no olho, dialogando, cedendo. Eu não sou melhor do que você, e você não pode sobrepor a mim. Cedendo. A cessão é um acordo mútuo de pessoas inteligentes e maduras. As pessoas querem se relacionar, querem namorar, querem ter filhos, querem construir prole, família, patrimônio, mas não sabem sentar e falar, você está gastando demais. O nosso filho não está sendo bem educado. Porque se eu falar para você que está gastando demais, você vai falar para mim, eu tomo conta do meu dinheiro como eu bem quiser. Dinheiro é meu. Gostou? Dinheiro é meu. Exatamente. Vamos compartilhar o teu dinheiro com o meu. Vamos unir forças. A criança está com um problema. O que você fala? Aí a mulher vira e fala assim, está seguindo teus passos. Já começou a briga. Então as pessoas, Michele, não estão sabendo olhar olho no olho, dialogar com a maturidade. Eu sou casado, não sou hipócrita. Eu sei conversar com a minha esposa e muitas vezes há uma discussão. Sim. Nós sabemos como parar. Um se cala, tem dia que você quer falar. Tem dia que eu preciso falar. Tem dia que é melhor eu me calar. Tem dia que é melhor não fazer nada. Pegar meu travesseiro e dormir no quarto ao lado. Já vai sozinho, não precisa nem ela falar, não. né? Mas o gostoso é que você ouve depois. Quando há respeito, companheirismo, amor. Eu estou com saudade de você. Pega o travesseiro e vem para cá. Porque é necessário o afastamento. É necessário, em alguns momentos, a reflexão. O meu melhor amigo, em alguns momentos, não é o meu travesseiro. Ele é só um anteparo para a minha cabeça. É aquilo que vai passar aqui dentro, com o meu conhecimento, com a minha maturidade. Isso está faltando. Eu falo isso sempre nos grupos de pais que eu participo, nos atendimentos que eu faço na delegacia, onde eu tenho oportunidade. Vocês precisam crescer como família. Família não é só curtição, não é só sexo. Família é um termo amplo, onde o que nós vamos menos ter com a maturidade é curtição e sexo. E o que nós vamos mais ter é fidelidade. Não é só fidelidade sexual. Eu acredito que seja a lealdade. Eu sou fiel. Eu sou leal. Eu costumo dizer que eu sou leal. Tá. Até que momento? Sempre. E fiel? Também. Até nos seus pensamentos? Ah, mas aí pensamento é pensamento. Né? É policiamento. É maturidade. Sim. Vou dar um exemplo para você, que eu aprendi com a maturidade, com a fidelidade. Se eu estiver caminhando, sozinho ou de mãos dadas, com você, ou com a minha mãe, de 86 anos, e você, jovem, mulher, madura ou bonita, passar de encontro, eu vou falar, em meu pensamento, é bonita, mas não vou te desejar. É essa a diferença. Da fidelidade, de Exato. pensamento, de maturidade. Eu estou dirigindo o meu carro, eu não vou olhar pelo retrovisor. Uma mulher que passou na calçada caminhando com uma calça leg, indo para a academia. Eu não vou a desejar. Entendeu? Eu não vou a desejar.
eu posso admirar. Que é o que eu tinha falado, admiro, né, as pessoas, Concorda? Então, mulher, que homem. quando você começa a ter um comportamento de fidelidade, quanta coisa ruim se afasta de você. E é isso que os casais precisam ser orientados. Mas, infelizmente, os jovens estão se relacionando cada vez mais cedo, trocando de parceiro cada vez mais rápido, que tendo diversos a filhos com homens diferentes. A internet ela é muito boa para muitas coisas, Sim. como agora o senhor aqui passando informações. Só que facilitou essa questão de tudo muito rápido. As pessoas são descartáveis. Substituíveis. Quando você Porque fala descartável, você joga fora. Eu vejo uma mulher sendo homem, eu vejo uma mulher bonita no Instagram, ele olha para dele e fala, ué, como assim? E começa por aí. Se a pessoa não tem... Admiração. Se a pessoa não tem integridade, é o que acontece. Interessante que, com o passar dos anos, né, eu tenho uma esposa muito bonita. Modéstia à parte, eu a admiro. Muito bonita. E sempre foi bonita. Mas uma coisa interessante, que às vezes eu pego fotos antigas dela, jovem, faculdade, ou não, épocas, né? Diversas épocas. Aí, raramente eu faço isso, às vezes raramente a gente vê alguma coisa assim. E eu falo, nossa, a gente melhora com o tempo, né? É uma expressão nossa. Porque eu vejo foto minha antiga, de juventude, alguma coisa, e falo, nossa, como eu melhorei com o tempo, com o passar dos tempos. Mas eu não estou olhando só fisicamente. Eu estou entendendo que a minha idade se aproxima já, daqui a pouco, quase aos 60. Eu sei das minhas deficiências, das minhas fragilidades físicas. E reconheço isso. Porque se não reconhecer isso, eu viro um palhaço. Eu me comporto como um menino, como um imaturo, como um irresponsável. E que exemplo eu quero dar para minha filha? Ou para a sociedade onde eu convivo? Eu não vivo, eu convivo. Porque viver e conviver é diferente. Para viver, basta respirar. Se você pegar uma criança que acabou de nascer, ela está vivendo, está respirando. Se você pegar um idoso ou um acamado, numa casa, num leito ou no hospital, ele está vivendo, está respirando. E o nosso desafio, Michele, é saber conviver, se conhecer, tentar entender a outra pessoa, porque eu não vou te conhecer completamente. E aí, entender que este convívio tem que ser o mais harmonioso possível, para não refletir no nosso tema de hoje, Sim. Que é a violência doméstica. Gente, você não é obrigado a viver e conviver com quem você trabalha. Você pode estar lá só respirando naquele ambiente. Você pode estar lá só trabalhando naquele ambiente. Eu comentei isso Mas na com uma família amiga. não tem jeito. Eu comentei isso com uma amiga ontem, na relação essa questão de trabalho, né? Que as pessoas costumam falar, a empresa é só família. Não é só família. Só se for família Richthofen, né? Família é diferente. Família é outra convivência. E, qual que é o termo correto, então, para os indivíduos que convivem na sociedade familiar e os indivíduos que trabalham numa sociedade profissional? Eu trato na minha sociedade de trabalho com meus colegas de trabalho. Colegas de trabalho. E na minha sociedade familiar, como os meus amigos, as pessoas do meu convívio. Naquela questão mais profunda. Eu te desafio. Relacione mentalmente quantos colegas de trabalho seu são amigos. Quero ver você encher 2 mãos. Nenhum. E desafio mais. Quantas pessoas do teu convívio social e familiar você
considera como aqueles que são realmente seus amigos, você vai encher quantas mãos? Nenhuma. Nenhuma eu consigo encher. Olha, eu vou falar uma coisa para você. Meu pai, eu confio. Minha mãe, eu confio. Os meus 3 irmãos, eu confio. Na minha esposa, eu confio. Eu não enchi 2 mãos. Daqui a pouco, meu pai, infelizmente, minha mãe também se vão. Isso vai diminuindo. Mas o mais importante de tudo isso, eu tenho que sempre ter no mínimo, Sim. para confiar. E a gente vai deixando no percurso algumas No pessoas... passar dos anos, nós diminuímos Com certeza. o nosso ciclo. Porque nós vamos selecionando quem a gente quer que faça parte. Exatamente. Eu trabalhando a questão da mentalidade, hoje eu entendo isso. Eu entendo que determinadas pessoas não servem para fazer parte do meu círculo de convivência. E outras sim, porque é o que eu estou buscando. Então, faz sentido para mim, outras já não faz. Você já percebeu como é um trabalho muito difícil? A seleção natural? Exato. Concorda? Mas este é o desafio nosso, de pessoa. De saber selecionar. E olha que nesse processo de seleção, nós temos que reconhecer o quanto nós ainda somos frágeis e falhos. Pecamos, erramos. Eu costumo falar, para contextualizar essa questão do erro, que nós temos uma diferença muito grande, as pessoas, muitas não conseguem entender isso. A diferença do erro para o equívoco. Eu cometo muitos equívocos e poucos erros. Eu quero diminuir os meus erros e talvez me equivocar um pouco mais. Quando eu erro, eu sei que eu não posso fazer aquilo e eu vou lá e faço aquilo. Eu sei que eu não posso ofender minha esposa e vou lá, ofendo a minha esposa. Eu sei que eu não posso persegui-la no percurso dela para o trabalho, no ambiente de trabalho dela, porque ela tem a liberdade dela, e eu faço isso às espreitas. Eu sei que eu não posso pressioná-la a manter relação sexual comigo de maneira forçada, mas eu tento. Isso é um erro. Estou levando ao extremo. Mas o equívoco é o reconhecimento de que eu não sou perfeito. Eu sei que eu quero fazer o melhor que eu posso. Mas eu sei que neste percurso eu posso, com o equívoco, o resultado ser diferente daquilo que eu pensei que seria. Aí está a diferença. Aí está a maturidade. Aí está o que, quando a gente tem a oportunidade de falar olho no olho para os homens, porque eu não atendo só mulheres vítimas. As mulheres vítimas eu deixo para ser atendida por policiais femininas, por pessoas que vão entender o que ela está passando. De mulher para mulher. Mas às vezes eu olho no fundo dos olhos, quando é necessário falar para você estar errando ou se equivocando. Mas o meu maior prazer é olho no olho com o homem. Aí ele percebe que ele está errado e não mais equivocado. Eu já vi muito marmanjo chorar. Eles choram? Não raras vezes, principalmente quando aquela grade pequena, espessa e bruta bate nas costas dele. A hora que ele é colocado num cubículo com pouca luz, com pouco ar, acompanhado de outros, talvez piores que ele, e a grade bate às suas costas. O barulho de uma grade batendo, de uma cadeia, nas costas de um homem ignorante, ele nunca mais esquece. É igual o choro de uma mãe que acompanha o seu filho sendo preso. É muito parecido
com o choro dela quando ela acompanha o seu caixão sendo enterrado. É triste falar isso. É pesado falar isso. Mas a dor que o homem sofre, a hora que cai a realidade sobre as suas costas, você não tem noção como é. É profundo, né? Antes de eu pedir para o senhor passar algumas orientações importantes, né, em relação à violência doméstica, eu vou fazer uma pergunta que eu costumo fazer para todo mundo que passa por aqui. A gente falou que a violência doméstica independe de classe social. Hoje eu faço o curso de Ciência da Felicidade. Então Ciência da Felicidade? É. Que legal. Então eu pergunto, dinheiro traz felicidade? Dentro desse contexto? Posso fazer uma pergunta para você? Pode. Todos os milionários são extremamente felizes? Não. Então, o dinheiro compra a felicidade. Não. Para mim, a felicidade traz o dinheiro, mas o dinheiro não compra a felicidade. Ele facilita algumas coisas. Lógico. O dinheiro é o facilitador de uma vida melhor. Exato. Mas ele facilita muita coisa, mas não traz a felicidade. Um caminhão de dinheiro para quem não tem experiência, ele vai ficar pobre com o dinheiro que ele tinha, porque ele é um pobre moral. O dinheiro é só um facilitador. Se o dinheiro fosse um fator preponderante da felicidade, não haveria felicidade em lares simples como eu fui criado. De pais trabalhadores em serviços braçais, subempregos, e criaram 4 filhos vencedores na vida, bem casados, com filhos. A família quase perfeita, graças a Deus. Fruto de uma orientação moral, espiritual, religiosa dos meus pais. A minha mãe foi um freio de mão inconteste. Meu pai foi um exemplo. Eu nunca vi os meus pais discutirem. Eu nunca vi meu pai levantar a voz para minha mãe. Já vi minha mãe fazer o contrário. Mas com justificativa. Não com a mão levantada, mas com a voz. Argumentação. Você trabalhou o dia inteiro. Eu fiquei o dia inteiro com as crianças. Eu sei a necessidade deles. Meu pai, você tem razão. Isso é compreensão, é convívio, maturidade, respeito mútuo. É o que falta na sociedade atual. Olho no olho. Essa leitura dos teus olhos é que falta do homem com a sua companheira, da sua companheira com o seu companheiro. Quem é mais forte na relação? Homem ou mulher? A sociedade, pela sociedade, é o homem, né? Por quê? Só porque ele trabalha porque, mais? Ou porque ele tem um emprego, eventualmente, que ganha um pouco mais? Crença que vem de anos, né? Vamos inverter isso? Vamos inverter? Quem tem a força hoje... Quem tem a força hoje é a mulher. Quem manda na casa é a mulher. Quem domina a sociedade familiar é a mulher. Com jeitinho é a mulher. Com amor é a mulher. Com carinho é a mulher. O marido inteligente não ousa discordar da sua companheira. Porque a mulher tem sempre razão também, né, doutor? Não discordo disso. Tenho certeza que a doutora Cássia sempre vai ter razão. A gente nós mantemos um bom diálogo. Sim. Quais orientações assim, que o senhor pode passar para as pessoas, para as mulheres? Quais orientações importantes que o senhor pode deixar aqui para... É muito simples. A primeira coisa, e a mais importante, não deixe que uma fagulha incendeie, não é o teu palheiro, a tua casa. No primeiro sinal de fumaça, olhe nos olhos do teu companheiro e fala: eu não gostei, acredito que não seja assim o melhor caminho. Vamos conversar e achar
uma solução para isso. Você sabe que eu estou enganado? Você sabe que você tem razão? Mas eu nunca tinha pensado desse jeito. Parece difícil fazer esse exercício de educação e respeito? Para muita gente pode ser Sim. difícil, né? Não. Para a maioria. É. Para a maioria. Pra muita... Você viu que eu vou colocando situações? E como que a gente adquire isso? Buscando parceiras, amores ideais, substituição para o teu problema ser resolvido? Não. Entendeu? Qual que é a solução? Não fala. Posso falar? Fala. Educação e respeito. Exato. Onde não tem educação, não tem Não respeito. tem respeito. Ponto. Obrigada, doutor. Acho que até passou um pouquinho do tempo aqui. Imagina. Senão a gente fica a tarde inteira falando, né? Foi o que eu te disse. Nós teríamos assunto Para muitos meses. muito tempo. Muito tempo. Nós falamos quase nada Sim. de violência doméstica. Muito obrigado a você. Obrigada, gente. Esse foi o último episódio da primeira temporada. E vem novidades por aí, tá? Calma, não vai parar, o canal não vai parar. Então, até a próxima temporada com podcast, tá? Formato podcast, até a próxima temporada.